Ao nome de nós entregarmos ao Senhor o melhor que nós temos. Aleluia, Jesus. A palavra primícia, segundo o dicionário, quer dizer o primeiro de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, ou o melhor de todas as coisas. Aleluia. Então, se tu veio aqui nessa noite buscar o Senhor, faça o possível para entregar ao Senhor o melhor da tua vida nessa noite. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e de receber o melhor das nossas vidas, porque o melhor Ele nos deu, a salvação das nossas almas. Amém, amados? Bom, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Estava orando ao Senhor esta semana toda, desde quando o presbítero Fábio me fez o convite para estar aqui mais uma vez com os irmãos. Me alegrou muito. É sinal que, apesar da minha fraqueza, simplicidade e fragilidade, Deus tem usado de misericórdia e tem honrado a minha vida na sua presença. Aleluia. Deus abençoe ao presbítero Fábio, que é meu primo. Deus abençoe o pastor Ademir, Alderico, a irmã Marilene também. Deus abençoe. E a todos que me recebem com amor e carinho nessa noite, Deus vos abençoe. Quero pedir aos irmãos que durante a mensagem fiquem em espírito de oração, irmãos. Porque quando nós vamos pregar, nós estamos batendo de frente com as legiões de demônios que lutam para que as almas não sejam salvas, para que vidas sejam arrancadas da presença do Senhor. Então nós necessitamos das vossas orações nesse momento. Fique ligado na palavra do Senhor, mas fique em espírito de oração, pedindo ao Senhor para me ajudar nesta peleja. Amém? Abra comigo a tua Bíblia, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Aleluia. Vamos ler do versículo 13 até ao 16. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se durante a leitura e a ministração você sentir Deus tocar no teu coração, pode dar lugar para o Senhor. Há muitos que pensam que você falar em língua estranha, dá glória a Deus, atrapalha o pregador. Atrapalha não, irmão. Quando você está falando em língua estranha aí embaixo, eu estou me derretendo todo aqui em cima. Quando tu está falando em língua estranha, glorificando ao Senhor, Deus está enchendo um pequeno vaso aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos ler o versículo 13, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até ao 16. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que se nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos ao 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Aleluia, Jesus. E a igreja diz amém. Amém, Jesus.
Ainda de pé, irmãos, vamos rapidamente louvar o Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Aleluia. Amém, irmãos. Deus abençoe. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, peço-vos, como disse, bastante espiritualidade, ligação e atenção nesta hora, porque da palavra do Senhor provém a fé. A mesma testifica a seu respeito. Ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Proveniente da fé vem nós acreditarmos no Senhor, e em meio nós acreditarmos ao Senhor, nós obtemos a nossa salvação e também todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas aqui na terra. Glória a Deus. Tem algumas irmãs com crianças, se uma criança der um grito, der um choro, não se preocupa não me atrapalha em nada. Certa feita, os discípulos mandaram despedir as crianças, tirá-las de perto do Senhor. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia, Jesus. Correria, grito, choro, risadas altas, tudo natureza da criança, não tem como mudar. Então, criança não me incomoda, não me atrapalha. Glória a Deus, aleluia, língua estranha, nada me atrapalha. O que importa é nós estarmos ligados nos céus. Aleluia, Jesus. E naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, amém? Estou dizendo isso, irmãos, porque por várias vezes eu já vi uma criança dar um grito, dar uma risada alta ou até chorar, e às vezes a mãe bater na criança, levar a criança para fora, bater na criança por causa disso. Não, irmãos, não é isso que o Senhor quer. Deixa a criança quietinha aí. É claro, não vai deixar a criança quebrar a igreja toda, mas na medida do possível, deixa a criança exercer a natureza dela, amém? Amém. Irmãos, a palavra que nós lemos na noite de hoje é uma carta de Paulo ao povo de Tessalônica, onde Paulo vem a esclarecer algumas coisas àquele povo. E uma das preocupações de Paulo era com a vida espiritual daquele povo. Era com a salvação, com a perseverança daquele povo. Era com a firmeza na fé daquele povo de Tessalônica. Porque por algumas vezes eles faziam algumas perguntas a Paulo. Outras vezes Paulo podia ver do seu comportamento, uma mudança de comportamento espiritual, que alguma coisa já não estava mais da mesma forma, que a sua vida talvez já podia não estar mais da mesma forma, que a sua fé podia já não estar mais da mesma forma, a sua perseverança, a sua força e a sua esperança de que um dia poderiam encontrar com o Senhor. Se Jesus deu esta palavra para nós nessa noite, primeira coisa, dos altos céus Ele tem olhado para a sua noiva, para a sua igreja. E se Ele deu esta palavra nessa noite, porque Ele tem uma preocupação com a nossa vida. Se Ele deu esta palavra nessa noite, porque tem algo ao Senhor fazer em nossa vida aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós vemos a primeira preocupação do Senhor relatada pelas palavras e também pela preocupação do apóstolo Paulo. Paulo dizia no versículo 13, a qual nós iniciamos: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Nós vemos Paulo se preocupando, porque talvez alguém perguntou a Paulo o que aconteceria com aqueles que já dormiram no Senhor. Quando fala dormiram aqui, quer dizer morreram no Senhor.
No Evangelho de João, no capítulo 11 e também no versículo 11, quando Jesus chega aonde Lázaro estava morto, Jesus diz para os seus discípulos: Lázaro dorme, e eu vou ressuscitá-lo do seu sono. Aleluia. E Jesus ressuscitou Lázaro. Meu Deus. Hoje Jesus está aqui. Aleluia. Quando nós estamos aqui meditando, Ele está passeando aqui nesse lugar. Oh, aleluia, E se Ele deu esta palavra, porque Ele precisa ressuscitar alguém aqui nessa noite. Se Ele deu esta palavra, é porque Ele precisa levantar alguém da sepultura nessa noite. Ele precisa tirar alguém da morte espiritual. Ele precisa tirar alguém da desesperança. Ele precisa tirar alguém da falta de fé, da falta de confiança e de perseverança nessa noite. Aleluia, Jesus. Aproveita que Ele está nesse lugar e abre o teu coração para o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Narai, E Paulo dizia: não quero que sejais ignorantes acerca do que já dorme. glória a Quando ele Deus. diz ignorante, não quer dizer Esse aqui é você. que eles sejam pessoas que não sejam tratar alguém com educação, não. Não quero que sejais ignorantes, não quero que sejais desconhecedores acerca dos que já dormem, acerca daqueles que já morreram no Senhor, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Olha o que nos traz, irmãos, sermos ignorantes dos ensinamentos do Senhor. Sermos desconhecedores dos ensinamentos do Senhor nos trazem tristeza, nos traz desesperança. Era o alerta de Paulo e a preocupação de Paulo naquela hora. Jesus já dissera isso aos seus discípulos e aos judeus daquela época. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29, Jesus falava: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O apóstolo dizia para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem e a mulher que não conhece as santas Escrituras, o homem e a mulher que não conhece a plenitude, que não conheceu a fundo os ensinamentos do Senhor, o homem e a mulher que não conhece a fundo, não tem intimidade com os ensinamentos, com a palavra do Senhor, não chegou ainda a plenitude do conhecimento do poder de Deus, e a sua vida está em risco, a sua salvação está em risco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Temos que crescer, como disse Pedro, na graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Para que não nós venhamos a nos entristecer com algumas situações. Aleluia, Jesus. O povo de Tessalônica se entristecia porque não sabia o que haveria de acontecer com aqueles que já dormiam no Senhor. O que tem te entristecido, meu irmão? O que tem te entristecido, minha irmã? O que tem enfraquecido a esperança que um dia você recebeu no seu coração, que o mesmo Jesus que transformou a tua vida, um dia Ele virá para arrebatar a sua igreja e Ele quer que você esteja presente. Aleluia, Jesus. Se Ele te chamou, se Ele te arrancou do sofrimento, o que pode levar você a ter uma desesperança? Aleluia. O que tem te estressado? O que tem te levado a ter desesperança no teu coração? Será que você tem acreditado no que diz o mundo aí fora? Porque o ditado do mundo aí fora é: a esperança é a última que morre.
Isso é a esperança de quem não conhece Jesus, que é a nossa esperança. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 12, que em outro tempo nós estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, afastados do concerto das suas promessas, mas agora nós temos o Senhor em nossa vida. Agora Ele nos chamou, nos libertou, nos purificou, nos levantou, nos alicerçou nas suas promessas, fez-nos seu povo. Não temos motivo algum para termos desesperança em nosso coração. O mundo não deve conseguir tirar a nossa esperança. As provações, as lutas desta terra não podem abater a alegria da salvação que há em nosso coração. E se porventura você já perdeu a alegria da salvação, faça a oração de Davi no Salmo 51. Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Aleluia, aleluia. Davi havia pecado grandemente contra o Senhor. E aquela alegria da salvação que ele tinha na sua vida, ele perdeu. Acabou, foi destruída pelo pecado, pela desobediência. Mas quando foi repreendido pelo profeta Natan, ele se humilhou e disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Deus levantou Davi. Se tu perdeu a alegria da tua salvação, tenha uma certeza. Jesus está nessa noite aqui para te levantar. Ele está esperando o teu clamor. Jesus está nessa noite para te reerguer. Ele está esperando o teu clamor. Ele espera você gritar por socorro. Porque quando Pedro foi convocado pelo Senhor para caminhar por sobre as águas, eles viram Jesus vindo por sobre as águas e disseram: é um fantasma. Começaram a se desesperar. Pedro disse: não temais, sou eu. E Pedro disse: se és o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele foi. Ele começou a caminhar. Mas de repente ele começaram a orar para o vento forte, para as altas ondas, para o mar bravio, e começaram a afundar. E ele gritou por socorro: Senhor, socorre-me. Senhor, naquele momento abaixou-se, estendeu as suas mãos, levantou a Pedro